isso que você é linda no espelho, mas horrendo em selfies. A sua vida toda, você olhou no espelho e viu reflexos invertidos de você. E é assim que você acostumou de ver seu rosto. Mas isso é falso. Então como saber qual é o seu rosto de verdade? A lente dos celulares também distorce as fotos. Então você também não é igual às selfies que tira. Então como descobrir como você realmente é? Tira uma foto com zoom na câmera traseira do seu celular. Por que você ri quando sente cócegas? A sensação da cosquinha é horrível, mas mesmo assim todo mundo ri. E o motivo é meio bizarro. Seu cérebro enxerga quem faz cócegas como uma ameaça e ri mesmo quando você não quer. É um jeito de mostrar que você tá se rendendo a essa pessoa e um sinal que você não vai lutar de volta, pra pessoa querer te machucar um pouco menos. Rir das cócegas é um jeito do seu corpo de evitar que você apanhe. Porque Until Dawn Noite de Terror é pra maiores de 18 anos. Um grupo de amigos foi pra uma cabana isolada em busca da irmã de um deles, mas esse grupo não voltou inteiro. Um por um eles começam a morrer. E não era só um assassino, eram vários monstros diferentes cada noite com uma ameaça nova. Serial killers mascarados, wendigos canibais e vermes parasitas. Por isso a única missão deles era ficar vivo até o amanhecer. Dirigido pelo mesmo criador de Annabelle 2, o mais novo slasher da Sony Pictures é extremamente brutal, sanguinário, com susto atrás de susto e horror pra agradar todo mundo, com muitos monstros e tensão constante. E o melhor, é o único filme de terror em cartaz agora nos cinemas. Então, se você gosta do gênero, essa é a sua chance. Until Dawn Noite de Terror tá em cartaz hoje, somente nos cinemas. Já garante o seu ingresso, porque se tem um lugar que esse filme precisa ser visto, é na sala escura, com som alto e nenhum lugar pra fugir. Por que um robô não consegue clicar em Eu Não Sou um Robô? A resposta não tá no botão, mas em outra coisa. O seu computador e celular sabem exatamente como você mexe o mouse e clica na tela. Você sempre vai fazer um caminho até clicar no botão, mas o robô não. Ele sempre se mexe numa linha reta e clica com a mesma força. Então o motivo é, o robô é perfeito e você não. Porque um corte de papel dói tanto. Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque. E por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora. E faz parecer que o seu dedo vai cair. Porque um corte de papel dói tanto. Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque. E por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora. E faz parecer que o seu dedo vai cair. Porque um corte de papel dói tanto. Apesar de ser um corte fininho, ele dói pra cacete. Isso acontece porque o corte de papel chega numa parte do seu dedo que tem muitas terminações nervosas, que são responsáveis pela nossa sensação de toque. E por isso são super sensíveis. Como a gente usa muito as mãos, esse cortezinho fica reabrindo e inflamando toda hora. E faz parecer que o seu dedo vai cair. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque os lacres de lata têm esse buraco. Muita gente acha que os lacres da lata de refrigerante têm esse buraco pra você apoiar o canudinho. E apesar de ser útil, o motivo real não é esse. Quando os refrigerantes foram lançados, o lacre tinha um buraco grande o suficiente pra você enfiar o dedo. Porque no design original, você precisava realmente puxar pra tirar uma parte do metal. E quando eles mudaram pro novo design, eles mantiveram o buraco pra lembrar do passado e pra economizar metal.
vivem menos. Uma menina gravou o estojo bonitinho das meninas, enquanto os caras escrevem com literalmente a primeira coisa que aparece. Esse cara conectou o celular no alto-falante da escola e tocou o sinal antes da hora pra eles irem embora mais cedo. Já esse finalmente comprou FIFA 23. E na hora que a sua namorada foi entrar no carro... Não, tô atrás. Tô aqui, carinha. Certeza que ele apanhou. Esse aqui esqueceu que o babyliss da sua namorada é um objeto quente. Ai, esses caras estavam entrando num terreno que poderia ter criaturas perigosas, mas ele quis ver com os próprios olhos. E tinha isso aqui. Que quer que isso seja? Por que os cachorros cheiram sua virilha? O olfato dos cachorros é extremamente poderoso e o nariz deles é 100 vezes melhor que o dos humanos. Por isso, eles usam o nariz pra entender o seu ambiente e cheiram literalmente tudo. Como as suas virilhas têm muitas glândulas, eles descobrem informações sobre a sua idade, identidade, saúde e até humor cheirando essa região. Eles conseguem até descobrir gravidez antes das pessoas. Então, basicamente, ao fazer isso, eles descobrem quem você é. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Por que os bombeiros fazem essa dancinha? Muita gente acha que eles estão dançando, mas o motivo, na verdade, é bem mais importante. A roupa dos bombeiros de alguns países tem um detector de movimento. Se o bombeiro parar de se mexer por mais de 30 segundos, toca um alarme. E isso é um mecanismo de segurança, para caso eles desmaiem combatendo um incêndio. E por isso eles fazem essa dancinha a cada 30 segundos, para desativar o alarme. Esse vidro não quebrou com o coice do cavalo, mas assim que caiu no chão. Por quê? Esse tipo de vidro é feito para aguentar impactos muito fortes, tipo a patona de um cavalo. Mas ele tem um ponto fraco, os seus cantos. Por isso, um impacto pequeno, como o de um martelo, ou uma pedrinha que bata nesse lugar já é suficiente para ele espatifar. E é por isso que ele quebra quando cai no chão. A minha única dúvida é, por que o cavalo queria tanto entrar na loja? Por que o salgadinho tem tanto ar? Pra te enganar e parecer que tá mais cheio? Não, o ar dentro do pacote, na verdade, é um gás chamado nitrogênio, que tá lá pra deixar o salgadinho fresco, crocante e gostoso, e que não deixa eles serem esmagados. Porque ninguém tira o Titanic do fundo do mar. O Titanic é extremamente misterioso. E apesar de terem várias teorias de como tirar ele do fundo do mar, isso é praticamente impossível. O primeiro problema é que o navio tá há mais de um século mergulhado. E por isso tá cheio de micro-organismos que passaram todo esse tempo comendo ele. E a sua estrutura. Por isso a estrutura tá tão frágil que boa parte dele seria perdido se tirassem ele de lá. O mais bizarro é que tentaram levantar ele de várias formas diferentes, mas nenhuma funcionou. Tipo a vez que tentaram encher o barco com bolsas gigantes de poliéster, com 180 toneladas de vaselina, que teoricamente endureceriam com água fria e faria o barco flutuar. Obviamente não funcionou. Porque ninguém tira o Titanic do fundo do mar. O Titanic é extremamente misterioso. E apesar de terem várias teorias de como tirar ele do fundo do mar, isso é praticamente impossível. O primeiro problema é que o navio tá há mais de um século mergulhado. E por isso tá cheio de micro-organismos que passaram todo esse tempo comendo ele. E a sua estrutura. Por isso a estrutura tá tão frágil que boa parte dele seria perdido se tirassem ele de lá. O mais bizarro é que tentaram levantar ele de várias formas diferentes, mas nenhuma funcionou. Tipo a vez que tentaram encher o barco com bolsas gigantes de poliéster, com 180 toneladas de vaselina, que teoricamente endureceriam com água fria e faria o barco flutuar. Obviamente não funcionou. Por que as portas dos banheiros têm buracos? Entrar no banheiro da escola ou de restaurantes pode ser meio desconfortável pela falta de privacidade, mas esses buracos existem pela sua segurança. Se você desmaiar dentro da cabine, o buraco permite que outras pessoas vejam e te salvem. Ele também serve para garantir que ninguém faça coisas proibidas lá dentro. E se você ficar preso dentro dele com a porta trancada, também é bem fácil escapar pela parte de baixo.
focas dão tapinhas na barriga pra mostrar que são gordinhas. E quanto mais alto o barulho do tapa, mais elas ficam felizes. Porque mostra que tem muita gordura, o que é ótimo pra elas. A barriga grande é muito importante pra elas, porque serve pra elas andarem, ajuda a flutuar e protege se elas baterem a cara no vidro. E